Então, neste dia 4 de março de 2023, estou aqui juntamente com a minha prima, testemunha do meu casamento, Yolanda Crozeta Bianco. Nós somos de Orleans, Santa Catarina, e estamos visitando o casal Afonso Peron e Terezinha Orben, a esposa deles. Eles que também são naturais de Orleans e hoje, atualmente, eles vão contar depois a história deles. Eles residem em São Jorge, São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Eu quero de antemão agradecer a vocês pela recepção, E nesta oportunidade eu convido o casal para contar um pouco da história, para todos que depois possam assistir esta lembrança, conhecer um pouco mais da história deles, Como eles estão vivendo atualmente aqui no Paraná. Enfim, eu vou deixar eles à vontade para contar, se apresentar, quem são seus pais, seus avós, quando eles vieram aqui, enfim, eles que sabem o que eles têm para contar. Seu Afonso aqui já está aqui com uma folha que ele quer apresentar sobre um livro que ele está envolvido. Enfim, se apresente o casal para quem está nos assistindo depois através desse vídeo. Pretendo colocar, vocês permitem colocar no meu canal do YouTube também? Vou colocar no canal do YouTube da Joelma também, no Facebook, no Instagram, não sei se é possível isso, mas vou tentar, ver o que eu posso fazer. Se apresente, seu Afonso e dona Terezinha. Joelma, é uma grande satisfação de tê-la aqui em São Jorge. Eu que venho acompanhando há tempo a Rádio Guarujá de Orleans, onde teus programas passam de vez em quando. E nós aqui no Paraná temos uma luta de 52 anos. Essa luta foi dividida em 5 temas, um com a agricultura, um com a igreja, um com o sindicato e um com a cooperativa. Mas, seu Afonso, primeiro eu vou convidar você para se apresentar das suas origens, aonde você morou, você agora está aqui, quem são seus pais, seus avós, e ela também. Nossa origem, eu vou me apresentar, mas a origem é quase a mesma, é de Furninhas, município de Orleans, onde a gente viveu ali até 22 anos. Já em Furninhas, eu já trabalhava com alguma coisa diferenciada. Eu tinha um instituto de beleza onde eu cortava cabelo, preparava os noivos para o casamento e era celeiro, fazia laço e trabalhava como orive, fazendo aliança também para os noivos. Então eu cortava o cabelo, arrumava a gravata do noivo e fazia aliança. E olhava. A peça aliança você aliança fazia? eu fazia e faço. Fazia e faço, sou orive. Então, eu vivi ali até 22 anos. Aos 22 anos a gente casou na igreja de Furninhas. E 10 meses depois mudamos para o Paraná. Já a Terezinha estava grávida com 7 meses, de 7 meses. Calcula 3 dias em cima de um caminhão, se isso é heroísmo ou covardia, Então, mas graças a Deus, tudo correu bem. 3 dias depois nós chegamos aqui em São Jorge. Em que ano? Em 1970. Em maio de 1970 nós chegamos aqui em São Jorge. Lembra a data do casamento? Dia 27 de setembro de 69. Quantos anos de casado? 52. E dessa união trouxe quantos filhos, netos e bisnetos? 4 filhos e 7 netos. E bisneto não tem nenhum? Não. É tudo Não. filho homem? Como é que é? Não, 3 filhos homem e uma filha mulher. A A última? última foi uma menina. Você é a irmã da Albertina Orben, casada lá no Barracão, mas tem mais irmãos, Sim. Casada com o Leonildo Bianco, da Vinícola Bianco, que muitos conhecem, Sim. né? Isso mesmo. Isso. E o nome, vamos voltar um pouquinho mais na origem, seu Afonso. Você é filho de quem? Meu pai era João Perão, filho de Moisés Perão, e eu sou neto
de imigrantes italianos. Meu avô veio da Itália com 5 anos de idade. E a sua mãe? A minha mãe é Pierina Ghisoni, também descendente de italianos, porém o seu pai já não veio da Itália. O pai dela já nasceu aqui. Então a nossa origem é italiana. E ela? E ela, meu pai é Miguel Orbe e a minha mãe, Ana Borghesano. E daí só que por Barracão, né? Daí o meu, como é que se diz que eu perdi o meu... Avô e pai. Dos avós. Dos avós, eu só conheci 3, porque o pai do meu pai faleceu, acho que o meu pai ainda era pequeno, então nem meu pai parece que conheceu o pai dele, né? Mas Então eu sabe não dizer o conheci, nome? eu não sei. Henrique. O nome Parece- dos avós você sabe? Dos o bisavós do meu também? pai era Henrique Orben e da avó Virgínia Bianco Orbe. Bianca, o senhor também. Pois é. Não parente, tu viu? A falecida avó, né, a mãe do meu pai era Virgínia Bianco. E daí da minha mãe era o nono Virgínio Borghesão e a avó era Josefina Beltrame, do lado da minha mãe. E daí, por exemplo, eu quando tinha 21 anos perdi meu pai, que meu pai faleceu com 43 anos. Eu era a mais velha da família, né? E nós era em 10, mas daí uma faleceu quando tinha 3 dias de vida, faleceu. E hoje, quantos tem vivo? 9, nós temos 9, 9. ainda continuam vivos, Sim, só que graças bênção, a Deus né? temos tudo vivo, né? E daí tem como é que se diz? O meu pai faleceu quando fazia 37 dias que tinha morrido essa minha irmãzinha. E daí 37 dias morreu meu pai, que morreu do tétano, Eu né? ia perguntar. Do tétano foi que ele morreu. E daí, né, depois de 1 ano nós casemos, eu casei com ele, e daí fiquemos lá junto com a sogra. No barracão, né, na comunidade de Natal. E daí depois viemos embora pra cá, e daí a gente morou lá no sítio, né, no interior, trabalhando na roça, direto e, né... Muito mato quando chegou, vó? Até que não tinha muito, mas tinha, sim, ainda. E daí a gente, né, eu sempre tirei leite, ia para a roça, a gente plantava fumo, né, colhia fumo e coisa. Fumo em corda, vó? Não, digamos pó. Diga, pô, mas era para fazer aquele fumo de corda? Não. Não, que nem nós lá em Santa Catarina. Que nem lá que era vendido. Hoje, mas não era assim. secado no estaleiro, que agora é em estufa, abaixo de Mas lenha, aqui não era estufa, aqui era secado no no tempo. galpão, Eu no conversei galpão. com meu cunhado Sebastião Del Castanhal, E ele daí, contou né, assim. a gente trabalhando assim, eu costurava também um pouco quando tinha tempo, né, e coisa. E assim a gente foi criando a família. Isso. Foi trabalhando bastante. Ele, como ele falou, né, que ele saía bastante, então eu ficava em casa com os filhos e tinha que se virar a trabalhar. Então a vida foi, no começo foi sofrido. Sim. Foi, mas hoje já está, né, Estão tudo mais... residindo mais aqui na vila de São Jorge. Sim. E você, quantos irmãos teve, seu Afonso? Nós éramos de casa em 15, um faleceu pequeno, ficou 14. Dos 14 ainda tem 10 vivos. Eu sou o 10º da família. E o total era 15. E sobreviveram 14. Só lembrando, seu Afonso, que você é filho do saudoso João Peron, né, que a gente dizia capelão, né, hoje a gente diz dirigente de culto, que foi capelão até mais de 50 anos na comunidade Furninha. Aconteceu a festa das bodas de ouro de capelão também, né, seu Afonso? Eu, como gratidão, eu falo para o meu pai quase alguma vez professor e catequista, né? Porque ele foi professor, foi catequista e Ministro também, creio. ministro de igreja. E a minha vida hoje é espelhada no que foi o saudoso João Perão em Furninhas. Orleans. Então tá, agora eu vou deixar você à vontade para contar mais histórias
que eu não sei e o povo vai querer saber. Bom, assim que nós chegamos aqui no Paraná, chegamos no dia 27 de maio, descarregamos a mudança e no dia seguinte planejamos o que fazer. Nós compramos uma propriedade, uma parte em pasto, uma parte em mato e uma parte em roça. E como nós já tínhamos experiência, nós compramos uma casa no interior, mas do lado da vila, e ali nós resolvemos colocar uma indústria, onde a gente colocou uma sala de costura, colocou uma sala de artesão trabalhar com couro, a gente colocou uma barbearia e colocou a fábrica de aliança, né? Então, nós trabalhávamos, a mulher, dia de chuva, ela trabalhava em cima costurando, na parte de cima da casa, e eu trabalhava no porão da casa. E assim vivemos tempo. Já de início nós compramos uma casa que tinha uma boa parceria e abrimos uma pensão para 3 professoras, inclusive 2 eram do Barracão, a Maria Basquiroto e a Maria de Biasi, pararam na nossa casa junto com a Maria Orbe, que era nossa. Então, na nossa casa, pensionava 3 professoras que lecionavam no colégio aqui de São Jorge. Vale lembrar, seu Afonso, que a Maria de Biasi é minha madrinha de crisma, hoje saudosa, e a Maria Basqueroto também é saudosa, antes da Maria de Biasi ainda, né? Ela é da comunidade de Barracão, minha comunidade natal, só para registrar. Eu posso dizer que Barracão pode ter orgulho das 2 Maria que teve, Verdade. Que elas implantaram aqui na nossa comunidade. Uma parte dos jovens que estudaram com elas tem um perfil delas, e a parte religiosa hoje ainda tem muito traço com a comunidade de Barracão por causa delas. E dessa forma, então, nós fomos começando a trabalhar na roça nós trabalhávamos na roça até o sol em casa, até enquanto era dia, e quando o sol entrava, então a gente dava o restante das voltas na propriedade. Então eu trabalhei mais fora da propriedade do que na propriedade. Mas devo dizer que eu me aposentei como agricultor e criei os meus filhos, inclusive todos eles com grau superior, em faculdades particulares, mas foi da roça. Olha, só de você, né? Os filhos com certeza têm muito orgulho, né? Do pai que teve, da mãe que teve, né? Chegou o meu cunhado Bastião. Vem cá, Bastião, senta aqui, nós estamos gravando. Tá indo embora? Mas dá um tchau aí para quem tá assistindo o vídeo aí, eu cheguei e tô saindo. Pode? Vem cá. Mas tem que vir aqui, ó. Só se apresenta. Já passei. Ó, meu cunhado chegou e tá registrando aí. Ele que casou com a minha irmã, irmã do meu esposo, Irma de Biasi. E é natural da comunidade de Vila Nova Orleans também, o Sebastião. A gente está passeando aqui na casa dele e dos amigos e familiares. Ele que trouxe nós aqui. Continua, seu Afonso. Senta aqui um pouquinho, fica aqui no vídeo com nós. Daí 3 anos depois que a gente estava aqui, a gente já foi convidado para fazer parte da diretoria de um sindicato. Eu era quase que semi-analfabeto, porque só estudei até o 3º ano primário. Me obriguei a voltar para a escola, por causa que a posição exigia um pouco de estudo. Fiquei 9 anos no Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores, e na vida sindical daí eu fui também presidente do Sindicato dos Empregadores por 9 anos, onde me deu um espaço muito bom para eu conhecer o mundo. E teve também fui convidado para fazer parte do Conselho de Administração de uma cooperativa, onde eu trabalhei nessa cooperativa por 12 anos. Na cooperativa Hoje Lar, e trabalhei também em 2 centrais, cooperativas centrais. E teve também participação na vida política, onde eu fui o presidente que criou o distrito de São Jorge e fui eleito o primeiro subprefeito. Fui candidato a vereador
deu votos, mas não deu legenda, e então não assumi o mandato de vereador. E na vida pública, religiosa, eu fui ministro de igreja aqui na comunidade de São Jorge por 26 anos, sem interrupção. Então, eu devo dizer que, da minha vida, 2/3 dela eu trabalhei fora da propriedade. Mas a mulher e o pouquinho de tempo que eu estava em casa, conseguimos criar e formar os nossos filhos na agricultura e temos orgulho de dizer que somos agricultores. E você falou de conhecer o mundo. Você foi fora do país? Aquilo que eu diria que eu teve oportunidade que muita gente não teve. Como eu era presidente do sindicato patronal, eu representava a classe dos grandes produtores. E para isso precisava buscar conhecimento. Então eu teve a oportunidade de ficar 10 dias na Argentina, junto com a Federação da Agricultura, em 1998. 2002 eu fui 14 dias para os Estados Unidos, onde eu conheço as Torres Gêmeas de pé, conheço a Estátua da Liberdade, conheço a agricultura dos Estados Unidos. E em 2005 eu fiquei 16 dias na Europa, na França, na Espanha, na Itália e entramos também pela Áustria. Isso me deu muito conhecimento do que é o Brasil do futuro. Quando a gente foi para os Estados Unidos em 98, os Estados Unidos é o que é o Brasil hoje. Mas só que os Estados Unidos parou e o Brasil progrediu. Então esse conhecimento foi muito bom para você entender hoje que o Brasil tem muito a crescer e os Estados Unidos não tem mais para onde crescer. Então eu tenho orgulho de dizer que sou brasileiro, que esses países, o Brasil não deve nada para eles, a não ser gratidão pelo nosso trabalho. Bem explicado. Tem mais algo além depois você vai apresentar sobre um futuro livro que vai acontecer na comunidade? Tem mais algo para acrescentar? Olha, esse livro, ele era para ficar pronto agora para abril, mas não vai ficar pronto porque nós estamos vendo que está surgindo muitas inovações que não estavam previstas. E nós estamos escrevendo um livro da comunidade de São Jorge para deixar registrado aquilo que esse lugar, que é um distrito de São Miguel do Iguaçu, hoje existe mais ou menos no nosso distrito, na sede do distrito, em torno de 600 famílias, já não é pequeno, mas é um lugar muito bom para se viver e apenas 7 quilômetros da sede do município. Então, São Miguel daí? Então daqui a São Miguel do Iguaçu dá 7 quilômetros e é um distrito, é o maior distrito do município de São Miguel. Para quem assistir esse vídeo, São Miguel fica situado perto da usina da Itaipu e das cataratas, que é a 7ª maravilha do mundo, é isso? Pois é, nós estamos a 40 quilômetros de fronteira, 40 quilômetros da Itaipu e 40 quilômetros de Foz do Iguaçu, onde tem as cataratas, que é uma das maravilhas do mundo. E convidaria quem ainda não conhece esse canto do Brasil, que daqui onde nós moramos, em 20 minutos a gente entra na Argentina ou entra no Paraguai, que venha conhecer que tem muita coisa para se ver bonita, aqui e um lugar bom de viver. E quantas pessoas residem assim, que pertencem aqui ao distrito? Quantos lugares, assim, por exemplo, a Aurora, você disse que não pertence aqui. Assim, as comunidades vizinhas aí, que eu quero acrescentar. Nós temos comunidades pequenas que pertencem ao distrito de São Jorge, seria a comunidade Sanga Funda, comunidade Linha Marfim, comunidade de... outras 3 comunidades em volta que pertencem ao distrito de São Jorge. Mas quando a gente fala do distrito, fala mais da comunidade de São Jorge, porque Linha Marfim tem sua vida própria, Sanga Funda tem a sua vida própria, e então
um dos maiores distritos do município de São Miguel é o distrito de São Jorge. Vamos um pouquinho na parte religiosa. Ali na capela, você sabe dizer o nome, ali na igreja de São Miguel, o nome dos padres? Dos padres de São Miguel, É, que atende aí na igreja de São Miguel, que é aqui pertence. ali em São Miguel tem 2 Agostinho, né? E tem o pároco, eu às vezes confundo com o nome dele, mas eu não lembro agora no momento, porque tem o padre, padre Leonardo. A nossa paróquia, por ser padres carlista, por ser padre, eles são padres dos migrantes. Então tem muita rotatividade, onde eles não podem ficar mais que 9 anos na comunidade. Então muda muito de padre. Mas tem o padre Leonardo, o padre Agostinho e o padre Bitu. Uhum. Quer continuar mais histórias ali ou vai acrescentar ali no livro? Fique à vontade. Não, apenas eu queria dizer que em todas essas minhas andanças, o meu ponto fraco ainda é religião. Eu acho que ontem à noite foi uma das poucas vezes que teve via sacra e eu resolvi de não ir, mas porque estava chovendo e nós tinha só um guarda-chuva e não deu para ir. Senão, o meu esporte principal é ir ao culto nos domingos de manhã. E durante a semana, até meio-dia eu trabalho numa imobiliária e à tarde eu jogo baralho para passar tempo, porque agora com 75 anos, o difícil é achar o que fazer, uma pessoa dessa idade. Seu Afonso, domingo passado nós estávamos nos visitando, chegamos no último sábado, dia 29, e fomos ao culto, a gente chama culto lá em Orleans, Santa Catarina, onde eu resido em Pinheiro Alto. E eu vi que foi muito bem administrado para as lideranças. Lá na nossa comunidade tem um senhor chamado Antônio Domingos Coan, que já faz 60 anos que ele é o dirigente do culto. Né? Antigamente a gente chamava capelão, que nem o teu pai que ficou. Mas tem comunidades que têm assim, os ministros, né, que lideram na igreja. E aqui como é que funciona? Os ministros, né? É por mês, é por domingo, como é que funciona? Aqui na São Jorge é dividido tarefas. O que faz parte da CAEP, ele não se envolve na parte religiosa. Então tem 12 ministros, esses ministros cada domingo são 3 que atuam, conforme o dia que tem mais gente e os outros são auxiliares, mas a responsabilidade é 3 por domingo. Então, uma vez por mês, todo ministro participa. E a parte administrativa é administrada por uma diretoria de 15 pessoas. E a liturgia dos cânticos é sempre o mesmo ou muda? Olha, uma coisa que nós temos aqui que é admirável é que nós temos 5 equipes de canto. Então, se torna uma coisa muito admirável, porque uma equipe melhor que a outra. Nenhum profissional, mas tudo eles procura fazer o máximo possível. Então já teve só uma equipe, não funcionava muito bem, agora tem 5 equipes, uma por domingo é responsável, e se uma não pode, outra substitui. Uhum. E as crianças se envolvem com a liturgia, tem o domingo delas ou não? Aqui tem as preces que geralmente quase sempre são feitas por crianças. Uhum. Então é por aí que começa a ter uma equipe de uns 15 coroinha, e desses coroinha, além desses, tem muitas crianças que assim que aprendem a ler, já são chamados lá para fazer a leitura das preces. Uhum. Continuando, Sr. Afonso? Fica à vontade. Pois é, eu devo dizer que faz 52 anos que a gente mora aqui. 53. Né? A gente... 53, ela disse, ou 52? Vai para 53, tá. Né? Quando não é completo. Tá bom. E a gente vive, agora faz 6 anos que a gente mora na vila, e tá mais, eu mesmo não estou mais me envolvendo muito com as coisas da comunidade. Por quê? Porque eu acho que eu já, a minha parte, quase fiz. Mas não deixo, às vezes, de dar palpite se eu ver alguma coisa que pode melhorar. Né? Sim, tem que ser. E as pessoas têm sempre que ouvir os mais velhos, porque os mais velhos têm mais experiência de vida, né? Respeitar a inovação, a cabeças novas, mas sempre respeitando também a maneira de pensar dos mais antigos.
Aí assim as coisas andam também. Então, se a gente fosse partir para a parte do livro, Isso. demora muito, e talvez numa outra oportunidade eu vou mandar um pendrive para ti, mais ou menos, que o nosso livro já está quase E não temos pressa para encadernar ele, porque nós queremos fazer uma obra que fique realmente representada por muito tempo, como que seja verdadeiro. Obrigado pela visita de vocês. Mas espera aí, vamos apresentar um pouquinho do que vai ser feito. Aqui depois ele pediu para mim bater umas fotos e depois eu vou colocar juntos com o vídeo em fotos, né? Para você, para quem quiser ver o que vai apresentar dos livros. Mas enfim, esse livro relata a história de São Jorge. Faz um pequeno comentário em cima do que vai, né, fazer sobre o livro, um pequeno um resumo. Esse livro ele vai representar a história mais da São Jorge Comunidade e São Jorge Distrito, aonde que não todas as famílias, mas alguma família que se interessar vai contar também sua participação na comunidade. Então, uma comparação da minha, nós temos 5 irmãos. Talvez um vai contar a história da família, mas não é contada a história de cada um. Somente aquele que teve interesse. A função do livro é mais contar a história administrativa e política religiosa do distrito, onde foi levantado todas as diretorias de escola, igreja, esporte. Tem quase 1.500 pessoas que já passaram por essas diretorias que vão ter seu nome gravado no livro. Então, lá na nossa comunidade de Rio Pinheiros Alto, nós estamos em 2003 agora, acho que foi em 2020, se não me falha a memória, nós fizemos um livro com apoio do saudoso agora já, né, Padre Cornélio da Lauba, o nosso capelão, né, e com apoio também, né, da parte da cultura ali, né, através da Lei Aldir Blanc e famílias também, né, colaboradoras. Nós também, algumas famílias colaboraram também, empresários, para a requisição de recursos. E esse livro o Padre Cornélio sugeriu para fazer a história das famílias da comunidade. Não é mais muito sobre a história da comunidade nesse livro, mas relata, só para registrar aqui, a história do livro é mais especificado das famílias da comunidade. Uma parte do livro são histórias contadas que o seu Tony Kwan, né, que sabe muito sobre a história, contou também. Mas uma certa parte, uma grande parte do livro, as famílias. O Padre Cornélio visitou, eu visitei algumas famílias, né, as famílias mesmo se escreveram a sua história de vida particular, né, mas também, né, tem um pouco da história da comunidade, né? Mas muito o saudoso Padre Cornélio colaborou, porque gravava e depois ele mesmo ouviu e escreveu. Porque nem toda a família tinha facilidade de escrever a sua própria história no punho. E ele então ouvia os áudios e escrevia. Então eu quero assim lembrar carinhosamente nesse vídeo, já que nós estamos falando do livro, a memória do saudoso Padre Cornélio da Lauba. E também do saudoso Juscelino Lotin, um historiador, que tanto também buscou e apoiou em prol da cultura da comunidade de Rio Pinheiros Alto Orleans, onde que lá também, ele também apoiou na construção de um museu. Até sugiro à comunidade de São Jorge, se tiver peças antigas, essas famílias, construir um pequeno museu ali perto do pátio, algum lugar, que esteja objetos antigos que relata também através, né, a história através da visitação. Não é muito caro, nós também lá começamos com uma casa anexa à igreja, né, que existiu lá, que existe lá, a igreja mais antiga do município de Orleans. Lá nós deixamos as peças que as pessoas doavam. Uma ideia também que possivelmente possa ser, né, construído aqui um local onde possa guardar as peças. Joelma, a nossa finalidade, talvez pela edição 2 do livro, é entrar na família. Porque a hora que você entra na família, tem que ter muito cuidado para não melindrar ninguém, de ficar alguém para trás. Isso. Então hoje, nesse livro que nós estamos levantando,
está sendo contado mais a história dos pioneiros. Sim. E depois desses pioneiros, que vai sair para a terceira edição, segunda edição, é a questão da família. Família atualmente, cada um com a sua história. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o pessoal de Rio Pinheiros. Eu conheci o teu pai. Meu pai, Raulino O Bianco, Raulino Bianco. Mascari Bianco. Eu conheci Saudoso, o teu pai porque nós era quase da mesma idade, ele era uns 5 anos. Faleceu em 1999, com 46 anos. Ele E era a minha mãe é Doroteia Dorigon Bianco. Então eu conheci a tua família e é uma satisfação tê-la aqui a 1000 quilômetros de distância, buscar subsídio para o município de Orleans. E dizer que quem nasceu no município de Orleans tem muita coisa a agradecer e muita coisa a contar por ser... eu já li a história de Orleans, que foi o dote de uma princesa. Isso. Eu li a história de Orleans e conheço o Rio Pinheiros, porque eu já esteve lá na festa dos pioneiros, onde da família Orben eram pioneiros de lá. E nós estivemos lá na festa dos pioneiros do Rio Pinheiro. Conheço a história do padre Vitório Pozo. E conheço muito bem, porque nós jogava ali na Vila Nova, Rio Pinheiro, quando nós não tínhamos onde ir, nós ia jogar na Vila Nova sem marcar jogo. Então nós sempre fomos muito misturados com o pessoal do Rio Pinheiro e Vila Nova e Furninhas e Barracão. Então, para nós finalizar esse vídeo, antes de finalizar, eu quero lembrar uma pessoa que mexe muito com história, um apresentador da Rádio Guarujá de Orleans, que se chama Robson Lunardi. E tu disse que tem os parentes aqui perto, morando bem pertinho da sua casa. Eu deixo o convite para você, peguei o WhatsApp da sua esposa, para que vocês me avisem quando vocês vão visitar Santa Catarina, que aí eu aviso o seu Robson Lunardi, né, seu Robson? Se você puder entrevistar ele, para você ir até ele ou ele ir até você, que esse senhor aqui, que é natural de Orleans, tem muita história para contar, tá, seu Robson Lunardi? Daí, vamos combinar assim, quem sabe nessas visitas que você vem lá, você chega a dar entrevista com o seu Robson Lunardi também. Então, você já deixou a sua parte, então, Yolanda, deixa uma palavrinha você também. Gratidão, né, Yolanda? Por essa oportunidade. Eu quero agradecer bastante a oportunidade que eu tive, que a Joelma me convidou, que eu não conhecia nada aqui, eu estou gostando muito das famílias que a gente está visitando, a gente é bem acolhida por todos, bem acolhidas, e estou gostando muito. Gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus mesmo, verdade. E eu, para finalizar mais rapidinho, gratidão a Deus por essa oportunidade, gratidão às famílias de São Jorge que está nos acolhendo, né? Nós vamos ficar aqui até no próximo segunda-feira, né? E gratidão nesse momento especial à família do seu Afonso Perão e a dona Terezinha Baggio, ela que é natural... Orben, é que eu visitei outras famílias. Ela que é natural da comunidade de Barracão, onde eu também nasci, em 1969, dia 15 de dezembro. E o seu Afonso Perão, que é vizinho da comunidade de Barracão, que nasceu lá e hoje está contando a sua história. Gratidão a Deus, gratidão família. E um beijo a todos que vão assistir esse vídeo. Saudações a todos. Obrigada. Valeu. Valeu, obrigada.